Bom, gente, obrigada. Estou até sem graça, porque eu cheguei pela metade aqui da palestra, desculpa. Eu até pedi para a Marcela ficar, porque eu acho que a gente está aqui falando para as instâncias turísticas, e muitas das realidades nos municípios perpassa por a gente ter secretarias de cultura com turismo. E alguns prefeitos, quando me perguntam, eu falo que é uma junção. O ideal é nunca estar junto, mas o ótimo é inimigo do bom, né, gente? Então, assim como a Márcia disse que a realidade e a Marcela falaram das realidades orçamentárias, a gente também sabe das dificuldades, às vezes, dos prefeitos terem muitos secretários, porque não conseguem pagar salários. Aí se faz secretário, mas aí não tem estrutura embaixo para ajudar. Aí também a gente nunca sabe o que é menos pior, né? Se o secretário e mais um, ou pelo menos está numa secretaria que tem minimamente gente para você dividir aí as suas angústias. Eu queria aqui aproveitar que a gente está falando para as instâncias turísticas, que eu sei bem que a gente tem aí no próprio estado alguns programas que acabam concorrendo entre si, mas eles não concorrem de forma proposital, eles na verdade nem sequer concorrem, eles se complementam. O CUT SP Pro, e eu acho que muitos de vocês já conhecem, têm ouvido aí falar, estão, enfim, antenados, tendo atividades próximas acontecendo, vocês precisam lembrar que ele foi feito para desenhar os programas a partir do interesse do município. A gente tem lá uma régua, mais ou menos, dizendo o que a gente mapeou aí quando a gente desenhou o programa, mas isso não está engessado. Isso é possível de se ampliar. E nesse momento que a gente está falando pela questão do turismo, e aqui tem uma fala da Marcela que eu quero aproveitar, que é a questão da experiência, e dizer para vocês que hoje isso não é só no turismo, isso é na vida das pessoas. Quando a pessoa vai... a gente brinca que tem uns hospitais em São Paulo que já... Estou falando de hospital que é para eu sair do ramo da cultura e do turismo, para vocês verem como a coisa ela está muito nesse lugar de que as pessoas precisam se sentir únicas, né? Então, quando a gente tem determinados hospitais hoje que passaram por reformas, que transformaram o ambiente do hospital quase que um shopping. Você não parece mais que está entrando num hospital. A impressão é que você está entrando num lugar comum. Não é que você está rompendo, tipo, eu estou saindo daqui, vou chegar naquele hospital, aquele lugar branco, frio, gélico, que você tem que comer um pão murcho, né? Enfim, que é a característica geral de um hospital. Hoje não, hoje você vai, tem Duca, né? Eu até acho chique, né? Chega lá, tem uma Duca, tem a Copenhague, né? Os hospitais agora têm esses lugares assim para que a pessoa chegue e não sinta que ela está entrando neste ambiente triste. Isso tudo não é à toa, isso tudo é porque as pessoas realmente passaram a entender que a sua vida precisa ser feita de momentos o tempo todo de boas experiências. E a gente percebeu muito isso, e aqui trabalhando e nos grandes eventos, a gente fez esse ano com o CUT SP Pro o Carnaval, acabamos de fazer a Vila de Natal, que abriu em São Paulo, fizemos o Tomorrowland lá em Itu, mas a gente está disponível para fazer. A gente tem trabalhado com as feiras de eventos também para trabalhar a questão do trabalho de receptivo, né? Aquela coisa que a pessoa, como ela te recebe, como ela diz, né? A Marcela falou aqui sobre o município de Monte Verde ser parecido como ser entendido como um acolhedor por aqueles que visitam. Isso tem a ver com desde o momento em que a gente entra na cidade, para numa padaria, então, do atendente da padaria, ao moço que te recebe na rede hoteleira, ao cara que está passando na rua, até aquele moço que vai te pedir um dinheiro, ele com certeza parece que está treinado para ser gentil com você. A gente chega a 78 municípios agora, né? Nesse último decreto, parabéns aos municípios aí que conquistaram o título de instâncias turísticas. E aí a minha palavra aqui volta-se exatamente para como a cultura pode contribuir com isso tudo. Aqui, muitos dos municípios, e aqui eu vou fazer um parênteses específico sobre Itu, do Tomorrowland, eu já tenho falado com o Lucena, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa compartilhar com vocês.
A experiência Tomorrowland é uma das experiências mais impressionantes de case mundial. As pessoas que vão para o Tomorrowland, que saem para ir para a Bélgica, elas não saem para ir para o evento no dia do evento. Eles têm experiências de 15 dias, eles têm experiências de 10 dias, eles têm experiências de 7 dias. O evento acontece em 4 dias. O que significa? Eles criaram uma forma de vender para as pessoas que vão para o Tomorrowland as férias Tomorrowland. Então, eles vendem pacotes acoplados, é claro, estou falando aqui no âmbito da Europa, né? Eles vendem pacotes acoplados com Ibiza, Firenze, Mônaco, do jeito que o cliente quiser. E ele passa por cidades, que é um pouco do que a Marcela falou aqui, de, a partir do meu gosto, qual é a trilha que eu vou fazer de turística para as minhas férias, que combinem, acabem no Tomorrowland, mas que eu faça, eu gosto de praia, eu gosto de montanha, eu gosto de balada, enfim, aquilo que combina com aquele lugar para onde eu vou. Obviamente, eu tive esse ano lá e eu fiz o desafio de que a gente precisava, então, fazer este mesmo trabalho aqui no Brasil. E aí eles falaram, que legal, as rotas brasileiras. Agora a Marcela fecha o ouvido para ela ouvir. Não, não. Eu quero as rotas paulistas. Tudo bem, depois, né? Enfim, mas eu acho que a gente está aqui no momento para discutir como a gente potencializa o turismo daqui do estado de São Paulo, né? Aqui a gente está ajudando vocês, né? E tu é super parceiro lá, a cidade da gente, sabe tudo que a gente fez para melhorar as condições deles, para que eles se mantivessem no interior paulista, que é uma coisa fundamental, mas então a gente quer potencializar. E desde então, a gente vem trabalhando com eles para como a gente vai desenhar rotas, porque, por incrível que pareça, 64% do público que vem para o Tomorrowland Brasil não é de brasileiros. Não é de brasileiros. Né? A gente viu esse ano muito italiano, muito argentino, muito colombiano, muito mexicano, muito indiano. A gente está recebendo aí em torno, média, sei lá, de 35, 36 mil pessoas que vêm, acho que um pouco mais, né? Porque é 68 mil pessoas por dia, dá quase 42 mil pessoas que vêm para cá e que não conhecem o estado de São Paulo. Então, a gente precisa se aproximar disso. E, nesse sentido, a gente aqui, eu não sou secretária do turismo, eu sei dos dados que vocês têm, porque eu aqui, a Isabela, que trabalha comigo, toda vez que chega em hotel, tem que preencher lá aquela fichinha, que a gente vive perguntando, e a Marcela pode me responder, por que isso não pode ser pelo CPF, por que todo hotel a gente tem que continuar preenchendo essa... Todo respeito, a gente perde lá uns 10 minutos para preencher. Eu preencho no Booking, não tem problema, mas porque... Eu sei, estou sabendo. Eu estou sacaneando vocês, porque é a turma do turismo, porque senão eu só falo mal da cultura. Senão não dá. Senão é só a cultura que é bagunçada, eu quero fazer bagunça também no turismo. Então, assim, a gente viu que lançou, porque no último hotel que eu fui, ele falou que ia ser a última vez que a gente ia preencher a parte de dados pessoais, né? Aí você só põe a parte, se você está de turista, ou se é negócio, ou tudo isso. Mas aproveitando para falar sobre essa coisa de como a gente pode mapear para vender este pacote de atividades que a gente tem no estado de São Paulo, eu quero aqui colocar a Secretaria da Cultura, e aí, no momento em que a gente faz essa intersecção entre as pastas, sobre as nossas histórias. Quando a gente está falando de experiência, gente, uma das coisas mais legais que tem para quem vai comprar é o que é que este lugar tem de diferente. Não é toda cidade que tem o lobisomem. Não é toda cidade que tem o lobisomem. Morram de inveja o resto que não tem. Por sinal, não é toda cidade que, inclusive, faz eu berrar daquele jeito. Mas, em todo caso, depois a turma aí disponibiliza o vídeo, porque o lobisomem chegou por trás, eu não vi, e tomei um belo de um susto. Mas a ideia de que a gente vende a cidade a partir de um ecossistema baseado nas nossas histórias. Todo o vale histórico aqui
todo mundo tem uma história icônica, uma história própria, uma história que precisa ser contada. E aí, gente, nada disso precisa de dinheiro. Eu ainda não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando sobre uma coisa que é o boca a boca, um pouco do que a Marcela falou aqui, que é o próprio público, é uma coisa participativa, é chamar a cidade para contar essas histórias. E para isso, inclusive, a gente está com aquele edital de curta-metragens aberto, né, pelo edital, que está contando sobre histórias urbanas, contos, tradições é sobre isso, quais são as nossas tradições. A gente abriu um de horror, de terror, que a gente também sabe que tem cidades que tem aí, né, o lobisomem, e tem as suas histórias macabras, né, enfim. ET de Varginha está virando filme. Então, assim, como a gente conta essas histórias. E como a gente está falando dessas histórias, obviamente isso tudo passa pelo turismo. Porque quem vai encaixotar, ou quem vai desenhar melhor esta história, é a turma do turismo. Porque a turma do turismo, diferente da turma da cultura, e aqui nenhum demérito a nenhum dos lados, a gente está mais preocupado com as estéticas, artísticas, enfim, a turma do turismo está mais preocupada em como contar essa história de forma que eu construa uma vivência, uma experiência para aquele que me visitar. Então, eu acho que a minha fala para vocês tem muito a ver com como a gente constrói essas narrativas para que elas tornem-se a identidade daquele lugar. Então, eu venda essa experiência, e aqui eu não tô falando sobre posicionamento, não, tá? Posicionamento é uma coisa um pouco mais complicada, precisa ir buscar o Sebrae com um especialista para poder fazer de forma empírica, científica, porque essa frase do acolhimento, do aconchegante, do histórico, isso tudo, a turma do Vale aqui do histórico passou por uma experiência recente lá com a Carla Fonseca, junto com o Sebrae, então sabe que isso tudo tem que ir pesquisa para a rua, tem que conversar com as pessoas, então isso é fundamental. A gente tem um litoral, estou vendo aqui Cananéia, que tem histórias impressionantes, né? Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, assim, tem coisas icônicas ali para se contar. A gente tem, apesar das pessoas desacreditarem, porque todo mundo acha que a gente dizimou os indígenas do Brasil, é mentira. O estado de São Paulo tem os seus quilombolas e as suas aldeias aí para poderem serem também. E aqui eu quero fazer um parênteses, que eu gosto muito dos povos originários, né? Eu adoro reunião com os indígenas, porque assim, eles são tão pragmáticos, eles são tão objetivos, que as minhas reuniões com eles, por incrível que pareça, são as que são mais rápidas. Porque eles dizem exatamente o que eles querem. Primeira frase: a minha cultura, eu não quero que se misture com a sua cultura. A minha cultura é minha identidade, é a minha história, e eu quero que todo mundo respeite aquilo que eu falo. Acho isso ótimo, está posto, é isso. Então, a cultura está lá, está posta, é isso. Segundo, eu não quero viver de troca de espelho. Eu quero ganhar dinheiro. Eu não sei se quem já teve experiência aqui, já teve com eles, porque, assim, para mim, foi assim, não, aqui a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente precisa viver. Não tem esse romantismo de, vem aqui, eu te dou um negocinho para você me dar um negocinho ali. Isso não existe. Então, assim, aqueles lugares que têm essa possibilidade de trabalhar a visitação combinada com eles, tratada com eles, feita com eles, porque tudo com eles é a partir deles, isso tudo é maravilhoso. Tanto que o artesanato indígena hoje é um dos artesanatos mais vendidos que a gente tem aqui no Brasil. E eu não vejo nenhum indígena reclamando disso. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente está aqui à disposição. O CUT SP Pro tem, a gente teve em Ubatuba é cidade, né, turística. Ubatuba está aqui? Mas Ubatuba teve recentemente, inclusive, uma experiência do CUT SP Pro para a área de memória de artesanato, para qualificar e parar de usar plástico nos nossos artesanatos. Isso não pode acontecer, gente. A gente está à disposição para trabalhar a qualificação desses artesanatos. A gente está à disposição para qualificar as fotografias dos artesanatos e tudo aquilo que a gente precisa, entre aspas, poder disponibilizar em e-commerce, porque isso também é um lugar que vende a cidade,
porque a partir desses lugares as pessoas se interessam por aquele produto que está vendendo. O Revelando São Paulo é para ser usado e abusado por vocês. A gente está aqui na cidade, que tem um exemplo, enfim, né? Eu falei do lobisomem, mas acho que o mais simbólico é a tal da linguiça de Bragança. Pelo amor de Deus, teve quilômetro de fila lá em São Paulo. O pessoal me mandou, eu falei, esses moços vão morrer hoje, porque eles não vão conseguir dar conta disso aqui. Isso porque eles começam 2 horas antes. A gente precisa contar sobre a nossa gastronomia. A gente agora potencializou as rotas. Eu vi Amparo aqui, eu tive ali na região. A gente precisa explorar mais essas rotas dos queijos, dos vinhos. A gente tem gente disponível do queijo, do vinho e do café, já estão feitas, né? Agora parece que é da cachaça. E eu estou pressionando o Jorge para a gente fazer a das cervejarias artesanais. A gente está pressionando, mas eles estão falando que é uma por vez. Eu sei. Porque a turma da... Inclusive porque a turma que faz a Oktoberfest em São Paulo, né, na capital, tem me procurado porque eles querem um mapeamento das cervejarias artesanais, porque eles conseguiram se livrar... Não pode falar assim, né? Estão gravando, depois vocês cortam todas as bobagens que eu falo. Eles conseguiram se livrar do patrocinador master de bebida, que era uma cervejaria, com outros patrocinadores, podendo abrir a possibilidade de ter uma vila de cervejarias artesanais do estado de São Paulo. Então, a gente podendo levar para um grande evento que acontece durante o mês inteiro de outubro, todas as cervejarias artesanais do estado de São Paulo, para que as pessoas possam conhecer, lembrando que a Oktoberfest é um momento em que também a gente tem muito turista na cidade de São Paulo, então um momento em que cada um aqui pode promocionar a sua cidade. Uma coisa importante para falar para vocês é que vocês precisam usar e abusar do Agenda Viva. A gente tem monitorado o Agenda Viva, a gente tem crescido, por algum motivo, que eu não sei qual, acessos de Lisboa, de Buenos Aires, não sei se a gente está com uma deflação com a Argentina e eles resolveram visitar para cá, é possível, né? Porque agora a moeda deles está valendo mais, infelizmente, do que a nossa, e eles estão começando a viajar para cá, para que a gente carregue isso. Mas mais do que o Agenda Viva, a gente precisa mesmo ter, a partir do núcleo da política pública central do governo municipal, esse posicionamento, este mapeamento entre cultura e turismo de forma muito ajustada, para aqueles municípios que a cultura e o turismo são separados, não tenham problema de trabalhar junto, porque isso é fundamental, porque para construir essas histórias, criar estas experiências, um sem o outro não vai fazer bonito, porque vocês podem criar o roteiro, mas quem cria a história é a cultura, porque é na cultura que a gente vai extrair aquele perfume diferente que vai fazer a diferença na hora do cliente escolher se eu quero ir para A ou se eu quero ir para B. E é também a partir disso que o município vai conseguir vender a cidade. Veja, a gente está tendo a experiência da São Paulo Film Commission. E eu digo para vocês que é uma experiência porque a gente ainda não chegou nem perto de onde a gente quer chegar. A gente já está discutindo a minha ida em maio para Cannes Filme, que é onde a gente vai levar os 20 filmes que a gente fez da Paulo Gustavo. A gente já começou a construir, inclusive, com a Alemanha, um stand, um momento Brasil na Alemanha, em que a gente vai levar a Film Commission, porque os alemães gostam muito de fazer coprodução e filmar fora da Alemanha. E eles são pagos para isso. Então, assim, a gente vai construindo a Film Commission, a partir também do deu certo, deu errado, porque não é natural, tá, gente? A Film Commission ser estadual. No geral, a Film Commission é municipal. Mas a gente entendeu que se a gente não fosse até vocês e a gente conversasse com cada um dos municípios, e aqui Iguape, sei que o prefeito, toda vez que fala isso, fica felizão, né? Tá tendo gravação lá, né? Vocês estão meio invadidos pela Zumbelândia, né? Terminou agora? Sei lá, mandaram umas fotos lá, falei, a cidade deve estar em polvorosa. Então, gravaram um filme de... Não pode contar? Pode, né? Preciso falar. Gravaram um filme de terror lá, então tinha uns zumbis andando por Iguape. Então, assim, tudo isso vai fazer diferença a hora que a gente leva para lá.
A diferença, ao contrário de quando o Estado faz e não o município, é que o município precisa estar preparado para receber essa tropa, que não é fácil. Aqui ela pode dizer, artista, não é a galera mais fácil. Artista de cinema, um pouco menos, mas se a cidade é uma cidade que está disposta a mostrar o seu cenário, a se colocar nesse posicionamento, a gente precisa trabalhar a questão da gentileza, assim, no topo. Porque essa galera vai e gasta muito dinheiro. E na hora que a gente começar a trazer dinheiro internacional, é dinheiro mesmo. Aí começa a fruir muito mais recurso. Para isso, de novo, o CUT SP Pro está à disposição para preparar rede hoteleira, todo mundo, a atender da melhor forma possível estes profissionais. E não só estes profissionais, como também a gente está para formar os profissionais que podem e devem e deverão contribuir para... Obrigada. E deverão contribuir para que a gente faça a melhor entrega possível. Então, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente faz na secretaria, eu acho que, enfim, parece até que eu sou repetitiva, mas é entendendo que eu sou um ente inanimado. Quem é o Estado? Não, ele é um ser, né? Enfim, que está aí, pairando sobre um território que tem 645 municípios. E a gente só vai fazer esse Estado avançar quando a gente trabalhar em sintonia. Isso tem sido muito importante para a gente, quando a gente vê Itu trabalhando, Iguape trabalhando, Cananéia trabalhando. Bom, todos vocês, né? Águas de São Pedro, não vou falar, que o prefeito quase falo toda semana. Mas, obviamente, a minha função é essa, de estar lá e atender vocês à maior disposição possível. Para quem é secretário também, a gente fala o tempo todo, não tem nenhum problema. Então, assim, tudo que a secretaria puder, ela vai fazer para apoiá-los. Tudo que a gente puder transcender da pasta da cultura e oferecer em conjunto com o turismo, com a educação, nem vou contar aqui para vocês, porque semana que vem a gente vai ter aí os dados do guri nas escolas, né? A primeira rodada de pesquisa. Quem não tem, começa a convencer o prefeito a ter. Porque o impacto do guri na cognição das crianças vai ser revolucionário aí para os próximos anos, tá? A gente já tem pesquisa empírica feita por instituto sério, mostrando o impacto da criança que tem contato com a música na primeira infância, na segunda infância, né? Que é 6 anos. Então, assim, a cultura precisa sair do seu lugar, precisa romper a bolha e precisa trabalhar com todas as outras pastas. Gente, dinheiro não é desculpa. Eu continuo com o meu orçamento, e eu falo isso, não tenho vergonha nenhuma. O meu orçamento é o mesmo orçamento de 2012. Pode olhar, quem quiser abrir o orçamento do Estado de São Paulo, abrir agora e abrir em 2012, é o mesmo orçamento. Como é que a Marília consegue fazer tudo isso que ela faz? O que não presta, não tem o compromisso com o erro, eu corto. A gente aplica dinheiro, não deu certo, volta para trás e vamos aplicar de novo. Trabalhando em rede com vocês, eu não tenho por que me preocupar. A gente faz o dinheiro multiplicar quando a gente trabalha unido, na mesma direção, porque o resultado vem e a gente alcança mais pessoas. E quando a gente alcança mais pessoas, as pessoas começam a falar da gente. E um dia, quem sabe, a Fazenda, aí de todo mundo, começa a olhar e entender que é importante pôr mais dinheiro. Mas aí, o dinheiro que chega já vai estar destinado para uma coisa empírica, que a gente treinou, que a gente estudou, que a gente se posicionou e que a gente vai aplicar para fazer render muito mais. É assim que faz a coisa acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que a secretaria está aqui à disposição. Eu nem sei quanto tempo eu falei, porque eu vou falando, se deixar 3 horas. Pode ir? Não, pode ir não, que eu quero abrir para ouvir eles. Mas para dizer para vocês que a secretaria está super à disposição para trabalhar com vocês em conjunto o tempo todo. Vocês viram, a gente abriu, tinha um pedido para que a gente abrisse edital específico por região. Isso era uma coisa que estava me incomodando demais, eu achei que isso não era legal. Aí um dia uma menina me pegou e falou assim, olha, o problema é o seguinte, os pequenos ficam tentando concorrer com os grandes, e isso não é legal. Porque quem é de uma cidade muito pequena teve muito menos oportunidade do que o cara que teve numa cidade grande. E aí a gente lançou o ano passado o edital 50 menos, aí a galera falou, não adiantou nada, né? Você resolveu nada. Aí, não tem problema. Por isso que eu estou dizendo, não tem problema. A gente vai lá e esse ano a gente abriu 30 menos. Se ainda não foi bom,
Não tem problema. Ano que vem a gente deixa 15 meses. Não é esse, a gente não vai brigar por conta disso. A gente vai brigar para ter o melhor, aplicar dinheiro melhor e ter um resultado melhor. Então, o compromisso da secretaria, quero dizer para vocês sabem, isso não é falácia minha, está no meu discurso. Inclusive, a gente está desenhando, né, o sistema, se eu sou obrigado a cada coisa na vida, ao sistema estadual de cultura, a gente está obrigado, né, enfim, desenhando como que vai ser o Conselho Estadual de Cultura. Vocês não tenham a menor dúvida que o interior está dando paulada na capital. Porque eu não vou ser pautada pela capital, porque se a gente deixar livre, vocês sabem o que vai acontecer numa eleição. Galera enche busão, tá lá e faz acontecer, só os grandes levam, e aí a turma que realmente está lá na ponta não tem nem voz, nem voto e nem nada. Não vai acontecer comigo, e eu vou aprovar desse jeito, porque eu vou fazer o maior lobby naquela Assembleia Legislativa que ninguém nunca viu, para passar exatamente do jeito que eu estou construindo, que é para garantir que o interior tenha voz, voto, e a gente leve política pública para o interior. A capital é importante, mas o interior precisa mais. Então é isso, eu quero abrir para ouvir vocês. Obrigada.